Livro do profeta Zacarias, capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 1 a 5, que diz assim: E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: Ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. Somente até aqui. O profeta Zacarias, aqui nesses primeiros capítulos do seu livro, ele tem diversas visões gloriosas, não é? E esta aqui vai ser a quarta visão que ele vai ter. Zacarias profetizou após o regresso do povo do cativeiro babilônico. O templo estava sendo reconstruído, reerguido, mas além do templo físico, era necessária a reconstrução espiritual. E Deus mostra aqui, na visão do profeta, e o profeta Zacarias também era sacerdote, mostra para ele o sumo sacerdote. E mostra para ele uma cena curiosa: o sumo sacerdote diante de Deus e Satanás à mão direita se opondo. O texto diz ainda que o Senhor repreendeu a Satanás. O texto diz que ele estava vestido de vestes sujas, mas o Senhor mandou tirar as vestes sujas, o Senhor lhe perdoou os pecados, o Senhor tirou a mitra suja, o turbante, o que vai na cabeça sujo, colocou um novo, um limpo, e o Senhor disse: Eu passei de tu o teu pecado. Tudo isso que aconteceu aqui serve não só para o sumo sacerdote Josué, não só para o profeta Zacarias, não só para esses dias, mas também para os nossos dias. Satanás até hoje continua se opondo. Satanás trabalha para que nós estejamos de vestes sujas, longe, afastados de Deus, mas o Senhor dos senhores, o nosso advogado, ele trabalha para nos purificar de todo o pecado, ele trabalha para sermos mais do que vencedores, e ele já nos deu poder para repreender toda a força do inimigo. O mal não vai prevalecer contra a tua vida, contra a tua casa. O Senhor te escolheu, o Senhor te ama, o Senhor te salvou, ele tem bênção e vitória para você. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você crê também que o Senhor vai falar conosco? Então coloque a tua Bíblia sobre o teu assento. Vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vai derramando agora a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe caneta e papel, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender. Então vamos lá. Aqui no livro do profeta Zacarias, no capítulo 3, o profeta Zacarias tem uma visão onde o acusador está em ação. E Satanás, a palavra, o nome Satanás significa acusador. Zacarias 3, no versículo 1, o texto vai falar, Zacarias explica dessa visão que ele vai ter, essa revelação espiritual. Então vamos ler mais uma vez, Zacarias 3, verso 1. E me mostrou o sumo sacerdote Josué. Lembrando aqui, amados, que esse Josué não é o mesmo Josué, servo de Moisés, tá? Do Josué, tem lá o livro dele, que entrou na terra prometida. Este Josué aqui, nós temos um período de aproximadamente 1000 anos, pouco mais de 1000 anos, de um a outro.
tá? Então, muito bem, aquele Josué, servo de Moisés, não poderia ser sacerdote, porque ele era da tribo de Efraim, tá? A tribo de Efraim não era sacerdote, somente os da tribo de Levi. Mas, muito bem, o texto diz que o sumo sacerdote Josué estava diante do anjo do Senhor, e o texto diz ainda no versículo 1, que Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. O inimigo da nossa alma, amados, que é o diabo, ele nos odeia, a mim e a você, ele odeia a humanidade de maneira geral. De onde vem esse ódio? Ele, o diabo e seus demônios, não têm perdão, Deus não os perdoa. A palavra já está dita de maneira clara, chegará o dia que Satanás e seus demônios serão lançados no lago de fogo, no lago de fogo. Jesus fala lá em Mateus 25, não é? Que o inferno foi preparado para Satanás e seus demônios. Depois do inferno, o lago de fogo. Eles não têm perdão porque eles deliberadamente não quiseram servir a Deus. Os anjos que se tornaram demônios decidiram seguir Satanás, o inimigo, o acusador, o adversário. Então, ele se virou contra nós, contra a humanidade de maneira geral. Por quê? Porque nós somos a cereja do bolo da criação do Senhor. Nós somos, não é, a obra preciosa. Nós somos aquela obra que o Senhor mais amou, a última na criação. Ele cria tudo primeiro, cria o mundo, o sol, a lua, a água, mar, terra, vegetação, animais, não é, conforme relato em Gênesis, e depois ele cria o ser humano, a coroa da criação. Olha que coisa tremenda. Deus coloca lá o homem no Éden, no paraíso, e lá tinha amor, tinha paz, tinha alegria, tinha a presença de Deus, olha só. E é lá que o inimigo vai se infiltrar, com sutileza, com astúcia, para afastar o homem de Deus. Do mesmo jeito que ele se afastou de Deus, ele se opõe a nós para nos afastar de Deus. E o primeiro casal, você conhece a história, o Adão e a Eva caíram na lábia, na astúcia do inimigo, na sedução do inimigo, caíram e pecaram. Mas do mesmo jeito que Satanás se opunha, aqui se opunha a Josué. E como é que ele se opunha? O versículo 3, o texto deixa claro que Josué estava vestido de vestes sujas. E aqui, amados, o que mais se destaca não é a questão física da sujeira da roupa. Você sabe que uma roupa suja você lava com um sabão em pó, você lava com um detergente, ainda que não tenha um sabão em pó, mas se tiver água, esfregar na mão, já dá para tirar mancha, já dá para dar uma limpadinha, não é? Mas precisa de um sabão em pó, de algum produto. Mas aqui o que ressalta não é a sujeira física. Aqui veste suja está falando de pecado. Veste suja aqui é pecado. Note que é o líder espiritual da nação, o sumo sacerdote. A roupa dele estava suja. A Bíblia fala muito a respeito de roupa, não é? Se nós lermos lá desde o livro de Gênesis, diz Gênesis 2:25, que Adão e Eva estavam no paraíso, no Éden, estavam nus e não se envergonhavam. Por que eles não se envergonhavam? Porque eles estavam cobertos da glória de Deus, não havia pecado. Na teologia, não é, no chamado dispensacionalismo, é um entendimento, a interpretação teológica que divide a história da humanidade em 7 períodos ou 7 épocas, né, 7 dispensações: dispensação da inocência, dispensação da consciência, do governo humano, da promessa, da lei, da graça, que aqui estamos hoje, nessa interpretação, e por fim a do reino milenar. Esse tempo em que Adão e Eva estão no paraíso, nus e não se envergonham, é a chamada dispensação da inocência. Por que inocência? Porque eles são adultos, mas não há malícia, não há maldade, não há pecado. Eles estão com a presença de Deus, cobertos pela glória de Deus, com a graça de Deus. Mas depois que eles pecam, o texto diz de maneira clara, Gênesis 3:7, depois que eles comeram do fruto que não deveriam, foram abertos os olhos de ambos e viram que estavam nus. Fisicamente eles sempre estiveram nus, só que agora eles estão nus espiritualmente. E o pecado gera vergonha. O texto diz que eles costuraram folhas de figueiras para se cobrir. Provavelmente pegaram lá as folhas, um cipó, e aí amarraram lá para se cobrir e foram se esconder de Deus. Quando Deus vem no jardim, chama Adão, Adão, ele se esconde.
E depois, envergonhado, ele vai dizer: eu ouvi a tua voz no jardim e me escondi, porque eu estava nu. Deus sabia de tudo, mas Deus dá a ele a oportunidade de falar, a oportunidade de esclarecer, pedir perdão. Deus vai dizer: quem te mostrou que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore que não deveria? Deus está lhe dando a faculdade do livre-arbítrio, já proporcionando a oportunidade do arrependimento. Mas você conhece a história, né? Ele não se arrepende. Ele joga a culpa para Eva, que por sua vez joga a culpa para a serpente, e ninguém assume a responsabilidade. Muito bem, Deus na sua misericórdia prepara para eles, diz lá Gênesis 3, túnicas de peles. A maioria dos teólogos diz que essas túnicas de pele de lã de ovelha, não é? Muito bem, e de lá para cá o ser humano usa roupa. Só que aqui essa roupa que está falando em Zacarias 3, não é uma roupa comum do dia a dia, é a roupa do sumo sacerdote. Era uma roupa diferenciada, como diz lá Êxodo 28, do versículo 4 em diante, quando Deus dá a Moisés a revelação do tabernáculo, Deus mostra para ele fazer também uma roupa diferenciada para os sacerdotes e uma única, mais especial das demais, para o sumo sacerdote. Essa roupa era formada de algumas peças únicas, e Deus vai deixar claro que toda vez que o sacerdote fosse usar, o sumo sacerdote, em primeiro lugar, ele tinha que tomar um banho. Lembre-se que naquele tempo não era igual hoje, né? Vivemos em dias em que temos chuveiro elétrico, chuveiro a gás, água quente, e mesmo assim tem gente que em época de frio, não é? Não cancela o banho, enfim, não é? No frio, pastor, está frio, já vi gente dizer isso, vou tomar banho só amanhã, não, deixa para depois. Imagina naquela época, né? Lá em Israel neva. Mas muito bem, Deus estabelece que antes do sacerdote usar a roupa, ele tinha que tomar um banho. E a roupa deveria estar limpa, limpíssima. Não era roupa suja, era roupa limpa. Aqui a roupa suja representa o pecado. E Satanás está se opondo, Satanás está acusando, está com roupa suja, ou seja, está em pecado, está em pecado, está em pecado. Mas diz o versículo 2, Zacarias 3:2, que o Senhor repreendeu a Satanás. O texto diz: o Senhor que escolheu Jerusalém. O Senhor que escolheu. É então que o Senhor fala a Josué: Josué, eu tiro a veste suja. Versículo de número 4. Tirai-lhe a veste suja. E disse: eu fiz com que passasse de ti a tua iniquidade, e eu vou te colocar uma veste nova. Tira o turbante, a mitra suja. Versículo 5. Coloca um turbante novo. Porque aquela roupa era única do sumo sacerdote. Era uma roupa única. O turbante na cabeça, a mitra, representava o destaque de ser sumo sacerdote, a liderança, a autoridade colocada sobre a vida desse homem. Com veste suja, ele não estava em santidade. Com mitra suja, ele não tinha autoridade, ou seja, estava vulnerável ao ataque do inimigo, e o inimigo atacando ferrenhamente. Mas o Senhor tirou a veste suja e colocou a veste nova. O Senhor tirou a mitra suja e colocou a mitra limpa. O Senhor perdoou o pecado e a iniquidade. O Senhor diz mais, versículos 6 e 7. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, está renovo com R maiúsculo aí? Versículo 9, Zacarias 3:9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra em um dia. Essa palavra não é só para o sumo sacerdote Josué. Essa palavra não é só uma revelação a Zacarias, é uma revelação profética para nós. É uma revelação que fala a respeito do Messias, é uma revelação que fala a respeito de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o renovo, e é Ele que em um só dia iria expiar o pecado, a iniquidade de toda a humanidade. E que dia foi esse? No dia que Ele veio e foi à cruz do Calvário, no dia que Ele derramou todo o seu sangue, Ele nos purificou de todo o pecado, Ele triunfou sobre toda a força do inimigo,
Cristo, Ele nos lavou, Ele nos remiu, Ele nos limpou. Então vamos entender agora, você entendeu o contexto do texto, agora vamos trazer para nós, agora vamos entender, do mesmo jeito que Satanás se opunha a Josué, Satanás se opõe a mim e a você. Satanás não quer ver ninguém na presença de Deus, Satanás não quer ver ninguém servindo a Deus, e por causa disso, ele vem com lutas, ele vem com oposição, ele trabalha na mente para dizer, para colocar a pessoa para baixo, dizendo, você não tem valor, você não vale nada, ninguém te ama, desiste, e ele vai oprimindo a pessoa, pegando sutilezas, para colocar a pessoa para baixo. Nós vivemos em dias, amados, que a quantidade de pessoas com depressão é altíssima, a quantidade de pessoas com baixa estima é altíssima, a quantidade de pessoas tristes, desiludidas, desanimadas é altíssima, a quantidade de pessoas oprimidas é altíssima, porque o inimigo se opõe, e ele trabalha na mente, e quando não na mente, com pessoas à volta. Às vezes usa o marido, a esposa, o filho, usa quem der brecha, usa quem der oportunidade. Ele trabalha não só dentro de casa, na família, ele trabalha na vizinhança. Aí ele levanta gente com a língua desse tamanho, os fofoqueiros. Ele levanta gente no trabalho, é invejoso, é caluniador, é gente para puxar o tapete, para dar rasteira. Ele trabalha com oposição, ele não quer ver você feliz, ele não quer ver você bem, ele não quer ver você abençoado, ele quer ver você triste, acabado, desiludido. Ele trabalha de uma tal maneira para que as pessoas cheguem num nível tão profundo de tristeza, decepção, de depressão, a ponto da própria pessoa pensar, é melhor tirar minha vida, é melhor tirar minha vida, ninguém me ama, não tenho valor para ninguém, eu sou um peso na vida dos outros. Ele trabalha nesse sentido, se opõe de todas as maneiras, se opõe na vida sentimental, na vida familiar, na vida financeira inclusive. Às vezes a pessoa está trabalhando, a coisa está começando a acontecer, mas dali a pouco o negócio desanda, está fazendo tudo certinho, está trabalhando, ele se opõe em tudo. Então, se eu sei que ele se opõe, eu tenho que compreender como é que nós devemos vencê-lo. Eu tenho que compreender a palavra. Quem é que repreende Satanás? Jesus Cristo, o Senhor, o nosso advogado. A cena aqui de Zacarias 3 é mais ou menos como um tribunal. Diante do juiz, que é Deus, está lá o réu, que é Josué. E o réu é culpado. A veste está suja, pecado, é um pecador. O inimigo, que é o acusador, o promotor na figura aqui do tribunal, dizendo, condena, morte, salário do pecado é a morte, pode matar. Mas o advogado de defesa é Jesus Cristo, e o advogado de defesa diz, eu já paguei o preço, a pena que era para ser dele, eu paguei, a culpa que era para estar sobre ele, eu levei sobre mim, o pecado dele eu expiei, eu lavo ele com sangue, ele é pecador, mas a minha graça cobre o pecado, a minha graça lava, a minha graça purifica, a minha graça santifica. O inimigo se opõe, então nós devemos entender o panorama espiritual, porque isso que aconteceu aqui em Zacarias 3 continua acontecendo todos os dias, é a graça do Senhor. Nós outrora estávamos mortos em pecados. Carta aos Efésios, capítulo 2, vamos ler aqui, carta aos Efésios, capítulo de número 2, olha o que diz aqui, Efésios 2, vou ler a partir do versículo 1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, demônio, Satanás, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça,
graça, pela benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus, isso é presente de Deus. Nós estávamos no pecado, não éramos merecedores, porque o salário do pecado é a morte de fato, mas Ele é misericordioso, mas Ele é amoroso, mas Ele é um Deus de graça. Ele provou o seu amor para conosco, indo à cruz do Calvário, derramando até a última gota de sangue, para que o amor, a graça e a misericórdia chegasse até nós. Se não fosse Deus na nossa vida, Satanás já tinha ceifado. Satanás já tinha ceifado. O inimigo trabalha para ceifar vidas, para levar com ele para o inferno, para levar com ele para longe de Deus. Como é que o inimigo trabalha, dentre outras coisas, com cilada para o pecado? Porque o inimigo sabe, Isaías 59, versículo 2, o inimigo conhece a Escritura. É triste, irmão, ter gente que não conhece a palavra de Deus. Estude a palavra, medite na palavra, digo todas as reuniões, traga caneta, traga papel, anote, confia. Você tem que conhecer, porque o inimigo conhece. Como é que você vai lutar desarmado? Essa palavra é a espada. Você tem que conhecer, você tem que exercitar, você tem que saber manejar. A fé é o escudo e a espada é a palavra. O inimigo sabe usar, você tem que saber muito mais, você tem que ter habilidade. O inimigo sabe. Isaías 59, a gente fala, anota, traz caneta, traz papel, faz o curso de teologia, para conhecer a palavra, para aprender, porque essa palavra é de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela te corrige, ela te ensina, ela te dá poder e autoridade sobre o mal. Isaías 59, no versículo 2, o inimigo sabe disso aqui, ó. Mas as vossas iniquidades fazem divisão, separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O inimigo sabe que o pecado nos aparta de Deus, e ele trabalha então colocando ciladas para cair no pecado. Ele anda como um leão, bramando ao redor. No que essa pessoa é fraca? No que ela cai? O que seduz ela? Ah, é bebida? Ele levanta um conhecido, levanta alguém para chamar para o bar, para chamar para beber, para chamar para usar droga, para fumar maconha e assim por diante, para o pecado. Ah, o fraco é mentira, vou criar uma situação para forçá-la a mentir. Ah, o fraco, o pecado é a maledicência, vou colocar um fofoqueiro lá, para soltar a língua e falar mal da vida alheia. Então ele fica examinando. Se eu sei que o meu pecado me separa de Deus, se eu sei que o inimigo está me rondando, eu tenho que compreender, eu não posso andar na carne, eu tenho que andar no Espírito, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que me santificar, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que tomar posse das armas espirituais, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada que é a palavra, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os pés calçados na preparação do Evangelho, porque as armas da nossa milícia são poderosas em Deus, para a destruição de toda a força do inimigo. Agora, se eu vacilar, eu sou presa fácil. Se eu vacilar, eu sou presa fácil para o inimigo. Eu não posso vacilar, não. A graça do Senhor nos alcança, sim. Ele é Deus de misericórdia? É Deus de perdão? É Deus amoroso? Mas a partir do momento que Ele chega até nós, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que aprender a lutar, nós temos que aprender a guerrear, porque o inimigo trabalha para nos acusar e acusar o tempo todo. Deus, amados, na sua misericórdia, quando cremos em Jesus, Ele nos purifica de todo o pecado, Ele nos cobre. Aqui mesmo em Isaías, no capítulo 61, no versículo 10, olha o que diz aqui a palavra. Isaías 61, 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação e me cobriu com manto de justiça. Quando a pessoa entrega a vida para Jesus, ela recebe uma veste branquinha, uma veste de salvação, é coberto com a justiça do Todo-Poderoso. Mas essa veste branca, que é recebida no momento que ela confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, tem que ser mantida branca, porque ela pode sujar. A veste de Josué não estava suja, o inimigo não estava acusando, o inimigo não queria condenação. Do mesmo jeito hoje, o inimigo também nos acusa, meu irmão. O inimigo também se opõe a nós. Lá em Apocalipse 12, livro de Apocalipse, no capítulo de número 12, eu vou ler os versículos 10 e 11. Apocalipse 12, versículo 10 e versículo 11. E ouvi, encontrou aí Apocalipse 12, 10? E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está
a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador, a palavra Satanás significa acusador, está falando de Satanás, o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava, quando, minha gente? De dia e... O inimigo te acusa dia e noite. Ele fez assim com Josué, ele fez assim com Jó, ele faz assim comigo e com você. Ele nos acusa dia e noite. É dia e noite dizendo, olha lá o pecado dele, olha lá, diz que é teu servo na igreja, olha a língua de trapo lá falando mal da vida alheia. Diz que é o teu servo, mas lá tomando uma caninha. Diz que é teu servo, mas olha lá o mentiroso. Diz que é teu servo, Senhor, mas olha o que ele está fazendo, ela está fazendo. Ele nos acusa dia e noite, nos acusa dia e noite. Versículo, e acusa dos nossos pecados, não é? Nos acusa do nosso pecado, porque diante de Deus tudo está nu e patente, descoberto. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. É pelo sangue do Cordeiro que nós vencemos, é pela palavra do Senhor. Como assim, pastor? Pelo sangue do Cordeiro? É tomar posse daquilo que Jesus fez na cruz, é reconhecer, sou um pecador, mas sou um pecador perdoado, sou um pecador lavado, sou um pecador remido. Eu agora não vou viver mais na prática do pecado, pecado não vai ser mais regra na minha vida, pecado vai ser exceção, porque Ele me amou, mesmo eu merecendo o inferno, Ele me deu salvação, mesmo eu sendo desprezado, Ele é amoroso para comigo, mesmo eu merecendo condenação, Ele morreu em meu lugar, Ele me lavou, Ele me remiu, Ele me perdoou, eu sou menina dos olhos dEle, Ele me ama. Tome posse dessa palavra, meu irmão, ainda que o diabo queira dizer que você não tem valor, que você não é nada para ninguém, você é importante para Deus. Jesus morreu por você, para te dar vida, vida com abundância, vida salva, vida na presença dEle. Nós vencemos o inimigo pelo sangue do Cordeiro. Declare comigo, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder e nos purifica e nos lava. Mas é pelo sangue de Jesus e pela palavra. Como assim, pastor? Antes estávamos no pecado, todos nós estávamos, mas Ele nos amou, provou que nos ama para nos dar nova vida. Éramos pecadores, agora somos lavados, agora somos remidos, agora temos que ser santificados, agora temos que viver nova vida, conforme a palavra dele. Volte algumas páginas, 1 de João, Deus sabe que nós não somos perfeitos, mas Ele espera em nós um aperfeiçoamento contínuo, constante, permanente. Primeira carta de João, é só voltar algumas páginas antes do Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo 1, vou ler a partir do versículo 8. 1 de João 1, 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Querido, deixa eu lhe falar algo importantíssimo, que é uma oposição do maligno. O maligno é enganador, o maligno é mentiroso. Então, quando eu começo a compreender a palavra, eu tenho que compreender algumas coisas. Pequei, todos nós somos pecadores, não é isso que acabamos de ler? Agora, nós não devemos permanecer na prática do pecado. Mas pecou, caiu, vacilou, dobra o joelho diante de Deus e confessa. Fala, mas dá nome. Senhor, eu fiz isso, que eu estava com ódio, que eu estava com raiva, o que estava no meu coração era, eu queria matar, eu queria esfolar, eu queria pegar no pescoço, eu queria... Mas fala, confessa para Deus, você vai ver, a acusação da alma vai sair, o peso nas costas vai sair, e ali naquele momento de confissão vem o refrigério, vem o perdão, vem a presença do Todo-Poderoso. Agora tem que ser daqui, daqui do coração, confessar, falar. Diz o versículo 10, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. O pecado não é mais regra, o pecado é exceção. E se alguém pecar, olha aí a exceção,
Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. É Ele que nos purifica de todo o pecado, porque Ele é, versículo 2, a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. É Ele que nos perdoa, é Ele que nos lava. O inimigo acusa, muitas vezes se opõe de uma tal maneira, dizendo: você não merece perdão, olha o que você fez. Você conhece a palavra, você está na igreja, olha o que você está cometendo, você não é digno de perdão. Meu irmão, a palavra diz: se o teu coração te condena, maior é Deus que o teu coração, e Deus é Deus de amor, Deus é Deus de misericórdia. Não deixe o inimigo te iludir, não deixe o inimigo te enganar. Se você confessar, Deus vai te perdoar, Ele vai te remir. O pecado tem que ser exceção, confessa, Ele perdoa, Ele perdoa. Então vencemos o inimigo pelo sangue de Jesus. Ele se opõe para que não haja confissão. Está escrito em Provérbios 28:13: aquele que confessa a transgressão e deixa, alcança misericórdia. Agora, o que encobre, quer esconder, não prospera nunca. Tem gente que está com a vida amarrada por pecados não confessados. Precisa liberar, precisa falar, precisa se arrepender, precisa pedir perdão. É você e Deus. Mas além de vencer pelo sangue do Cordeiro, porque o Senhor vai perdoar, o Senhor vai purificar, Ele não nos lança no rosto o pecado, Ele lança no mar do esquecimento, Ele é perdoador. Mas além de vencer o inimigo pelo sangue do Cordeiro, lembra o que estava lá, segunda parte? Pela palavra do seu testemunho. Continuando a leitura aqui, 1 de João 2, verso 3, e nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos, a sua palavra. Aquele que diz: eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Viver a palavra, praticar a palavra, conhecer, obedecer, colocar em prática. Querido, um homem ou uma mulher de Deus lavado no sangue do Cordeiro, que vive a palavra, o inimigo não pode não, ele pode se opor, ele pode se levantar, mas é para cair, ele pode preparar a ferramenta, ele pode lançar dardo, mas o Senhor vai te revestir. Você vai estar com o sangue do Cordeiro sobre a tua vida, você vai estar debaixo da palavra, e ainda que o inimigo se levante e faça macumba, e coloque olho gordo, e venha luta, e venha problema, o Senhor vai te guardar e te livrar, e o maligno não vai te tocar. Quem crê, diga glória a Deus. Mas tem que tomar posse do sangue do Cordeiro, mas tem que viver a palavra. Depende de nós. Do mesmo jeito, volte lá em Zacarias 3, o Senhor falou através de Zacarias a Josué. Zacarias 3, no versículo de número 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, Zacarias 3:7: se andares nos meus caminhos e observares as minhas ordenanças. Depende de nós, amados. Naquilo que depende de Deus, Deus não vai fazer, já está feito. Jesus já veio, já provou que nos ama, já derramou todo o seu sangue, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, vive e reina para todo sempre, em breve voltará, já deixou aqui a palavra completa para mim e para você. Está tudo à nossa disposição. Agora, se vamos andar nos caminhos do Senhor ou não depende mais de Deus, depende agora da nossa decisão. Querido, como o inimigo tem se oposto a tanta gente, para que a pessoa fique fraca na fé, desanimada, sem força para orar, sem força para vir à igreja, sem força para buscar a Deus. O inimigo é tão sutil, não é? Que ele trabalha. Tem gente que não vem à igreja, mas vai no shopping. Nada contra shopping, é bom ir no shopping de vez em quando, não é verdade? É bom sair com a família, fazer um passeio, mas é aqui, que é o quartel-general. É aqui que você vai ser ensinado, vai ser instruído, vai ser treinado, vai ser preparado, e o Senhor dos Exércitos vai te fortalecer. Depois vai no shopping. Nós estamos fazendo reuniões de 1h30, 2 no máximo. Tem gente que não vem 2 vezes por semana, ou uma que seja, né? Nós precisamos nos fortalecer. O inimigo não dá trégua não, é 24 horas. Se você não se policiar, é 24 horas o bombardeio na mente.
É 24 horas, gente se levantando, luta se levantando. É necessário compreender, eu tenho que andar no caminho do Senhor, eu tenho que tomar posse do sangue do Cordeiro, eu tenho que guardar essa palavra. Nós não podemos aceitar o inimigo prevalecer, porque Deus te escolheu, meu irmão, Deus te escolheu, Deus te amou, Ele tem bênção e vitória preparada para a tua vida, mas depende de você tomar uma posição de fé, uma posição de soldado do Senhor, uma posição de compreender. O inimigo não vai prevalecer não, ele pode se opor, mas maior que está comigo, e esse que está comigo é o Senhor dos exércitos, e Ele me lava, e Ele me limpa, e Ele me fortalece, e Ele me prepara, e Ele me abençoa, e Ele vai à minha frente, e Ele me dá vitória. A nossa parte é manter a roupa limpa, a nossa parte é veste branca. Apocalipse 22:14, olha o que o Senhor mesmo diz, olha o que aquele que lava as nossas vestes, aquele que perdoa os nossos pecados, olha o que ele disse, Apocalipse 22:14, bem, aqui ele está falando do fim, viu? Aqui ele está falando do fim, não é? Ele diz aqui, ó, eu vou ler a partir do 12, Apocalipse 22, vou ler do 12 ao 14, eis que cedo venho, não vai demorar não, logo logo, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Essa lavagem tem que ser diária, essa lavagem tem que ser constante. Pecou, já toma um banho no sangue do Cordeiro, já se arrepende, já pede para Ele, me fortalece, me renova, me reveste. Eu quero a Tua palavra no meu coração, eu quero a Tua palavra no meu interior, e estuda essa palavra, e come essa palavra. Nós vemos vários exemplos de gente que literalmente engoliu o livro, representando que essa palavra tem que entrar no nosso interior, está no nosso coração, está na nossa boca, e nós temos que afiar as espadas. A espada é para ser usada com habilidade, e a espada é a palavra para combater o bom combate, para derrotar toda a força do inimigo, porque o nosso general, ele não perde guerra, ele não perde batalha, ele é vencedor, e ele faz de você mais do que vencedor, e você não vai perder a batalha não. Esse vício vai cair por terra, essa luta vai cair por terra, essa doença vai cair por terra, esse problema vai cair por terra, porque o Senhor é contigo para te dar vitória. Faz a tua parte, mantenha a veste branca, porque a vitória Ele opera. Para terminar, Eclesiastes 9, versículo de número 8, livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, veste branca, santidade, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Espírito Santo, presença de Deus, é através da palavra, é através da presença de Deus que a nossa veste permanece branca. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. É a palavra que nos renova, que nos fortalece. É a presença do Todo-Poderoso que nos dá vitória. Josué teve vitória porque ele estava na presença de Deus, ele estava diante de Deus, e o Senhor repreendeu Satanás, e o Senhor o remiu, o perdoou, tirou as vestes sujas, deu veste limpa, e diz: anda no meu caminho que eu vou abençoar a tua vida, anda no meu caminho que eu te coloco num lugar de destaque, que eu te abençoo. Do mesmo jeito hoje, querido, querida, nós temos que manter a veste branca, a veste brilhando com o sangue do Cordeiro. Nós temos que ter a presença de Deus na nossa vida, e isso depende de nós. Os levantes virão, as oposições virão, mas você vai estar firme, você vai estar forte, e você vai vencer. O Senhor não diminui as lutas, o Senhor aumenta a nossa força. O Senhor não diminui os problemas, são necessários, fazem parte da vida. É nós que temos que nos fortalecer, é nós que temos que estar firmes. E se você crê, você vai sair daqui hoje com a veste branca. Se você crê, você vai sair daqui hoje fortalecido no poder do Senhor. Para terminar, Efésios 6:10, o texto diz assim, vamos ler, carta aos Efésios, capítulo 6, o versículo 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se coloque de pé, por gentileza. O Senhor quer te fortalecer. O Senhor tem veste branca. O Senhor nos purifica de todo pecado.
O Senhor nos perdoa, o Senhor nos lava, o Senhor nos renova, o Senhor nos fortalece. Ele já preparou tudo, tudo já está preparado, agora depende da nossa atitude. Viver uma vida vitoriosa, amados, depende de nós, depende de nós. Ele deixa claro, se Deus é por nós, a palavra deixa claro, Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, pastor, o inimigo é contra mim, mas Deus é por você, meu irmão. O inimigo tem algum poder, Deus tem todo o poder no céu e na terra. E Ele te ama, e Ele provou que te ama, e Ele te perdoa, e Ele te fortalece. Ele tem preparado para você uma eternidade gloriosa, e aqui na terra uma vida vitoriosa. Quais são os levantes na sua vida? Quais são as oposições do inimigo? O Senhor já tem a vitória preparada. A nossa parte é nos fortalecer, a nossa parte é manter as vestes brancas, a nossa parte é a presença dEle na nossa vida constantemente. E nós vamos orar.